Estamos no mês de outubro, o mês das crianças. Eu convido vocês para assistirem o Libras Talk Show Kids. Tem atrações para todas as idades. E disseram que tem um mágico fazendo as pessoas desaparecerem. Será? Tá rolando arte acessível em Libras por aí? Tá sim, mas para você não precisar ficar procurando, a gente facilita a sua vida. Assista agora essa arte acessível no Libras Talk Show. Conheça agora o primeiro desenho brasileiro totalmente em língua de sinais. Oi, tudo bem? Meu nome é Paulo Henrique e esse aqui é o meu sinal. E essa aqui é a Min, protagonista do primeiro desenho animado em Libras. O sinal dela é esse aqui. E junto com a nossa equipe de intérpretes, a intérprete Fabielle, e os professores surdos, como a Tatiane, o Gustavo e a Cristiane, a gente fez muita pesquisa para chegar no desenho da Min, para poder levar um entretenimento para as pessoas surdas, representando elas e também
para poder mostrar, levar um pouquinho de Libras para os ouvintes. Minhas Mãozinhas é um desenho animado que conta a história da Min, principalmente. Ela é a protagonista, ela é uma garota surda, e no desenho ela mostra como a Libras é uma língua importante e ela passa por dificuldade de comunicação, porque muitas vezes não é entendida, mas ela supera essas barreiras de comunicação com a Libras, mostrando que é uma língua inclusiva, uma língua que ajuda as pessoas a se comunicarem e a serem melhor entendidas. O desenho das Minhas Mãozinhas começou depois de uma situação simples do cotidiano que eu tive problemas de comunicação. Eu estava em uma mesa e aqui perto de mim tinha o Sal e na outra ponta dessa mesa tinha uma pessoa surda. E ela tentou pedir para mim o Sal e tentou chamar minha atenção e eu não sabia o que fazer. E aí, com isso, eu percebi que tinha ali do lado uma pessoa surda e uma pessoa brasileira que eu não sabia me comunicar. Eu notei essa dificuldade de comunicação e como a educação no Brasil é falha, porque não ensina Libras nas escolas e a gente precisa mudar isso. E essa situação ficou na minha cabeça. Eu pensei, uma pessoa brasileira aí do meu lado, eu não consegui me comunicar com ela. E com isso, por trabalhar com crianças, fazendo desenho animado, pensei que eu podia fazer alguma coisinha aí para incentivar o ensino de Libras. E depois disso, depois de bastante estudo, bastante pesquisa, criei o desenho Minhas Mãozinhas. Criando o desenho, a gente teve desde o começo, desde a etapa de pesquisa, todo o trabalho para a gente poder levar a representatividade do surdo, levar a cultura surda para as pessoas, tanto surdas quanto ouvintes, né, para que os surdos possam se sentir representados e os ouvintes para terem mais conhecimento sobre a cultura surda e sobre a sociedade em geral, como os surdos, o que fazer quando encontrar uma pessoa surda, se dar um jeito de se comunicar se não souber Libras, porque o mais importante é isso, a pessoa querer se comunicar, querer se fazer entender. E então, desde a etapa de pesquisa, a gente criou o desenho pensando em ser 100% em Libras e até o som do desenho, que é uma coisa inusitada de se dizer, até ele é um desenho para surdo, mas o som ele é pensado também para o público surdo. Porque a gente trabalha no desenho com muita percussão, então tem muito tambor ali, tem muita batida, para que o surdo possa sentir a vibração. Então, a gente teve todo o cuidado de pesquisa, desenvolvimento da história, com muita pesquisa também. A gente fez uma reunião com os professores surdos para entender quais eram as dificuldades de comunicação que eles passavam, o que a gente poderia fazer para representar. E nisso a gente foi lapidando a história, criando situações onde o surdo possa se sentir representado. Até muitas crianças que veem o desenho falam para os seus pais: nossa, olha que interessante, é como na nossa casa. Que é o caso quando a gente colocou, por exemplo, a campainha do surdo, que o esquilo, ele chega na casa da árvore da Min, toca a campainha e a luzinha pisca. É uma coisa simples, mas que faz parte do cotidiano do surdo. E as crianças surdas vêm, ou filhos de pais surdos, né? Eles vêm e se sentem representados ali. Eles falam: nossa, olha, é o que a gente vive. E isso é muito gratificante, é muito legal ver essa resposta das crianças ou dos professores que usam desenho animado em sala, mostrando que a gente está ensinando e também passando um pouquinho da cultura surda para os nossos espectadores. Eu mesmo, quando comecei essa criação do desenho, comecei essa jornada, eu não estava inserido na comunidade surda. Então, nunca tinha tido contato com surdo, tirando essa situação da mesa. E eu precisei fazer muita pesquisa e fui
cada vez mais gostando e me interessando mais pela língua de sinais. Que ela é uma língua muito legal, ela é uma língua, por ela ser toda espacial, assim, ter muito movimento, ela é ótima, é perfeita para desenho animado, porque a gente consegue trabalhar umas brincadeiras visuais usando sinal, né, com, com a língua de sinais. Por exemplo, quando a gente tive uma ideia, a gente pode colocar a lâmpada ali, ou então, por exemplo, a gente faz o sinal do sapo, a gente pode fazer o sapo pulando na tela. E isso são brincadeiras visuais que a gente pode trabalhar no desenho animado, que um desenho por voz não permite que a gente faça. Então é muito legal trabalhar isso no desenho em Libras. Agora eu convido você a assistir Minhas Mãozinhas. Nós temos todos os episódios disponíveis no YouTube, porque a gente quer espalhar o máximo possível a Libras e a cultura surda pelo Brasil. Também Minhas Mãozinhas você vai encontrar na TV Cultura, na Rede Minas, na Zumo TV e mais canais que a gente está conversando. Então fiquem de olho. Acompanhe a gente no Instagram, Facebook também, para saber mais novidades, tanto da mim quanto de outros projetos, por exemplo, os VG+, e outras ideias que temos e vão ser lançadas em breve. Obrigado! O que as crianças mais gostam de fazer? É brincar, né? E como será que brincam as crianças surdas? Para responder a essa questão, nada melhor do que uma família especial que gosta muito de compartilhar o seu dia a dia, recheado de brincadeiras com Libras. Então, Fran, diz aí. Oi, Fran, tudo bem? Meu nome é Beatriz, eu sou ouvinte. Eu tenho um filho de 13 anos, o Rogério, que ele é surdo. E minha pergunta para você hoje é o seguinte: aonde você busca inspiração para conseguir fazer essas brincadeiras tão didáticas com as suas filhas, sem perder essa característica de mãe e sem perder todo esse seu carisma? Beijo! Sendo mãe ou sendo pai, é muito importante a participação nesse processo de aprendizagem do filho surdo. Nós podemos usar, por exemplo, um jogo de dominó, de frutas. Pode ter várias frutas, como maçã, morango, uva. E nesse momento, o pai ou a mãe ele precisa sentar à frente à criança e dar início a essa brincadeira. Então é algo descontraído, porque é um momento de aprendizagem, mas também é um momento de diversão, de brincadeira. Então eu posso conduzir essa brincadeira fazendo algumas perguntas para a criança. Ah, você gosta de maçã? A criança responde, eu gosto. Ah, o que a gente pode fazer com a maçã? A criança reflete e responde, a gente pode fazer suco. Isso mesmo, a gente pode fazer suco, dá pra gente comer também. Então, é um momento descontraído, um momento de conversa e também um momento de aprendizagem, que a criança vai adquirindo a significância e adquirindo também a Libras e o português simultaneamente, com algumas palavras curtas de datilologia. E é um momento que acontece interação, a mãe ou o pai participando ludicamente desse processo junto com a criança.
Oi, Fran, tudo bem? Aqui é a Natália, eu sou professora e sou a mãe do Cauã. O Cauã, ele é surdo oralizado, né? Então vamos lá, eu acho que eu tenho duas perguntas ou talvez duas dúvidas para te fazer. A primeira é o seguinte, eu queria saber como é feito o processo de alfabetização para uma criança surda, né? E a segunda é o seguinte, assim, como desenvolver essa questão lúdica das crianças, né? Vou te dar um exemplo. Quando eu conto história para os meus alunos, por exemplo, eu costumo usar, se é voz masculina, eu engrosso a voz, ou se de repente tem algum acontecimento na história, eu faço um barulho. Eu gosto de criar esses cenários para eles poder eles entrarem na história junto comigo, né? E como que você faz isso quando é uma criança surda? Obrigada, Fran. Beijo. Referente ao processo de alfabetização, é importante destacar que cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento diferente uma da outra, ok? Mas o que eu sempre converso e oriento as famílias que têm filho surdo é que é primordial a aquisição da primeira língua ser língua de sinais, desde o nascimento. Porque se a criança adquire a língua de sinais desde bebê, ela tem um desenvolvimento contínuo, porque ela vai ver a família sinalizando e também fazendo uso da datilologia. Então ela vai ter esse contato diário, a criança vai adquirir isso, porque primeiramente ela precisa adquirir o significado para depois ter o conhecimento do português. Ela vai linkar isso de forma natural, porque ela vai ver a datilologia, depois ela vai relacionar com o conhecimento que ela vai ter depois sobre as letras, em momento de escrita, em momento de leitura, ela vai só externalizar isso que ela já adquiriu anteriormente. É um processo que não retrocede, ele só evolui partindo do conhecimento que a criança tem da sua primeira língua. Por isso que é muito importante, para depois partir para a segunda língua, que é o português escrito. É importante que cada família também lembre que a criança surda também tem um momento de desenvolvimento único, diferente uma da outra. Por isso que é importante que isso seja tratado desde o seu nascimento em um ambiente bilíngue, com Libras e português. É de extrema importância que esses trabalhos, como contação de história, brincadeiras, algumas dinâmicas ou momentos de bate-papo, todos estejam linkados à expressão facial e também à expressão corporal. Porque, por exemplo, se eu trabalho com crianças, elas são extremamente curiosas. Elas querem saber como é a história. Então eu preciso incorporar esse personagem. Eu preciso trazer para mim, para o meu corpo, esse movimento. Por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mau. Eu preciso ser o Lobo Mau. Se a Chapeuzinho Vermelho está correndo, eu preciso mostrar que ele está correndo justamente com esse movimento e com essa expressão. É algo natural, uma performance para demonstrar isso de forma lúdica e visual para as crianças. Então, se são crianças muito pequenas, eu posso usar alguns adereços, alguma fita no cabelo, um laço, um gorro. Dá para usar vários materiais, posso usar maquiagem também, então varia. Então, é um trabalho de contação de história muito legal que pode ser feito usando esse recurso visual e as crianças amam, é extremamente importante para o seu desenvolvimento e elas podem participar também, elas gostam muito de contação de história, elas podem fazer essa contação junto com você, sinalizando e expressando também. Oi, Fran, tudo bem? Eu sou a Cristiane, sou a mãe do Miguel, que é uma criança surda, ele tem 11 anos, e eu gostaria de saber de você quais os desafios para conciliar a rotina profissional com a hora de brincar da criança e que dicas você daria para que mais familiares, surdos ou não, se envolvessem nessa tarefa que é tão importante. O meu maior desafio é conciliar o fato de eu ser mãe e também profissional com 2 crianças em casa, 2 meninas surdas, uma de 2 e uma de 7 anos. Então agora, nesse período que passou, o que eu senti que foi um grande desafio foi o período pandêmico, porque a gente ficou em casa o dia inteiro, eu com as minhas 2 filhas,
em períodos diferentes, a mais velha em idade escolar, em fase de alfabetização do primeiro ano, e eu cuidando do bebê. Então eu tinha que dar o foco para a Fiorella, que é a mais velha, apoiá-la na escrita, na leitura. Então eu senti um pouco de dificuldade de como ensinar para ela as letras, o seu significado de forma visual, para que ela pudesse adquirir de fato e se desenvolver partindo da língua de sinais. Então esse, no primeiro momento, foi um grande desafio para mim, porque era o dia inteiro acompanhando as duas dentro de casa. E não adianta eu simplesmente sentar e ensinar para ela, eu sou professora, eu ensino e pronto. Não. Eu precisava buscar estratégias, pensar em uma forma que ela pudesse adquirir de verdade esse conhecimento. A gente saía na rua, eu mostrava para ela quadro de forma lúdica, pra gente brincar e ela entender de fato. Então foi um processo complexo, estratégias que eu tive que adquirir. Por muitas vezes me senti cansada, não por ser algo chato que eu não gosto, mas por ser algo que exige uma dedicação, um esforço. Então, foi um momento que eu me senti realmente desafiada em como passar esse conhecimento para ela, porque eu sou professora além de mãe. Então, mas eu consegui linkar essas estratégias, né? Por muitas das vezes foi necessário ter bastante paciência, sim. Mas uma dica para vocês, famílias, é muito importante sim acreditar e confiar no potencial do filho de vocês, porque a partir do momento que ele tem a língua de sinais como primeira língua, ele pode sim aprender o português, qualquer outra língua, é a capacidade dele, que todos têm, nós apoiando, motivando, incentivando junto, dialogando, brincando, participando desse processo, é possível sim, de forma autônoma, cada um é capaz sim de adquirir a escrita. E vocês, famílias, precisam sempre confiar e acreditar na capacidade que cada um de vocês tem. Um ator mirim pode ser descoberto das formas mais inusitadas. Foi o caso do João Pedro, que em plena pandemia teve o seu talento descoberto em um videoclipe infantil da TV Cultura. E de lá para cá, tanta coisa aconteceu. E hoje ele se confirmou como um ator mirim surdo ao participar do curta Eu Amei Te Ver. Agora, vamos conhecer o que ele tem a dizer. Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é João Pedro e o meu sinal é esse. Eu vim contar para vocês um pouquinho sobre o Amei Te Ver, né, que é o nosso curta-metragem, contar alguns detalhes para vocês da produção. Eu tive um pouquinho de dificuldade em fazer a produção, porque nós ficamos o dia inteiro produzindo, trabalhando, batalhamos duro, a gente conheceu vários lugares, ia para o mesmo lugar depois, conhecemos vários caminhos e diversas outras coisas. E na hora da gravação, tive a ajuda de um intérprete de Libras e da diretora, que sempre ficava analisando para a gente conseguir pegar os melhores detalhes, fazer algumas comparações, e tinha um intérprete de Libras. A diretora, ela sabia um pouquinho de Libras, tudo, mas ela é capaz de desenvolver ainda mais. Tive ajuda também de 3 intérpretes de Libras, e no que nos ajudou bastante, e também a equipe de gravação, né, com homens e mulheres, a maioria era da equipe de gravação, que analisava todos os detalhes das câmeras, para pegar todos os detalhes, todas as percepções do filme, para que não fosse perder nada, né, e eu fiquei um pouquinho nervoso também na hora da gravação, porque a gente ia para um lugar, depois voltava para outro lugar, e eu ficava meio confuso, isso me deixou um pouquinho desorientado, mas com a ajuda da diretora eu fui entendendo cada detalhe, e foi explicando certinho como que eu teria que fazer. Onde no filme mostra um pouquinho do surdo, que é capaz também de ter um relacionamento com a deficiente visual, e eles têm sua capacidade, né? Como, por exemplo, na rua, tem a capacidade, sim, de andar na rua, de andar. Então, era algo que as câmeras, elas pegavam vários detalhes
e o que, por exemplo, no celular não conseguiria pegar. Então na câmera era totalmente perfeito, pegava todas as cores e realmente ficava muito bonito, ficava maravilhoso e muito interessante, né? E também muitas pessoas estão ansiosas, sempre curiosas, perguntando, mas eu peço para vocês tenham paciência, esperem um pouquinho, que quando terminarem a edição dos vídeos e me avisarem, eu vou anunciar para vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, tchau, beijos. Nós acreditamos na empatia. Uma capacidade de enxergar o outro e se projetar no ponto de vista dele. Imagine a subjetividade elevada a um novo nível. Um filme em que você acompanha uma deficiente visual e um deficiente auditivo nas suas próprias maneiras de perceber o mundo. Pontos de vista que se alternam. Até que não haja mais barreiras na comunicação entre esses dois e eles possam se unir. Amei Te Ver é um projeto que busca a consolidação dessa empatia e a inclusão em forma de cinema. Já contando com o apoio e o direcionamento de instituições sérias nesse meio, inclusive com o objetivo de uma atriz mirim realmente cega na obra. Nós pretendemos uma metáfora do cinema. O som e a imagem conseguem ser independentes, mas ao mesmo tempo conseguem se completar. E pretendemos também uma metáfora social, a possibilidade do amor e da comunicação entre percepções de mundo diferentes. Porque sabemos que, enquanto muitos se degladiam um desrespeito, existe alguém que realmente precisa disso. No programa de hoje, vamos entrevistar uma pessoa que é muito fofa e querida. Como que é o seu nome? Ana Gabriela. Quantos anos você tem, Ana? 8. A Ana, ela é uma coda. E o que significa coda? É um filho ouvinte de pais surdos. Então os pais da Ana são surdos. Legal, né? E agora eu vou fazer umas perguntas para Ana. Ana, na sua família, né, com os seus pais, como que você se comunica com eles? Quando eu começo dor de barriga, dor de cabeça, eu comunico só com Libras. Mas quando eu tô com fome, não quero ajudar o meu pai, ela minha mãe. Mãe, eu tô com fome. Ela. Que legal, Ana. Ana, e na sua família, vamos dizer assim, com seus tios, com seus pais, né? Na conversa com eles. Como que você faz quando seus tios estão conversando com seus pais, né? Você explica para os seus pais o que eles estão falando? Como que é? Sim, eu explico tudo certinho. Aí meus tios, avós entendem tudinho, porque eu faço Libras um pouco simples, mas dá para entender um pouco. Ana, na sua escola, né, com seus amigos, eles ficam te perguntando as coisas sobre seus pais, eles sabem que eles são surdos, mas eles ficam perguntando, é verdade que seus pais são surdos? Como que é a Libras? Eles têm curiosidade? Como que é dentro da sua escola? Sim, eles têm muita curiosidade dos meus pais, mas eles nunca fizeram preconceito, porque eu acho que todo mundo gosta muito de mim, também porque eu tenho
muito dó das pessoas que não sabem. Aí eu ajudo, pergunto para a professora sempre, não tem dúvida. A professora também quer aprender. Minha professora de artes, educação física também já perguntaram como que fala oi? Como que fala tudo bem? Aí eu ensino, aí elas, nossa, seu pai e sua mãe, surdo, nossa, que legal. Aí nós, na sala, eu sento, aí eu converso, aí a gente faz mímicas e depois eu ensino um pouco de Libras, porque todo mundo gosta. Uau, que legal, Ana. Essa interação, todo mundo unido. Ah, você é muito fofo. E eu tenho uma curiosidade. Você tem alguma coisa engraçada, algo que aconteceu na sua família, ou fora de casa, algo engraçado para contar pra gente? Então, eu tenho muitas coisas, mas a que mais coisas que eu dou risada, porque uns dias atrás, minha mãe estava lavando quintal. Aí eu fui, ela pediu a vassoura, ela foi pegar, subir as escadas. Aí eu escutei um barulho. Aí o barulho aconteceu uma coisa. Aí eu vi, meu pai estava no quarto, aí ele desceu, eu desci também. Aí quando eu desci, eu vi a minha mãe caída no chão, meu pai segurando ela e a minha mãe dando risada e eu. porque quando eu caio, todo mundo da família, a gente não chora, não faz tipo nada, só dá risada. É muito estranho, e porque antigamente quando eu caía, não chorava nada. Nossa, que engraçado. Muito legal isso. Obrigado, viu, Ana, por você ter vindo aqui participar com a gente do Libras Talk Show. E como que é o seu sinal, Ana? Assim. Ah, entendi. Muito obrigado, viu, por você ter participado do Libras Talk Show. Obrigado mesmo. De nada. Pessoal, lembra que eu tinha falado dos pais da Ana, que são surdos? E agora eu vou mostrar eles para vocês, né? Eles são os pais da Ana Gabriela. Pode se apresentar, por favor? Minha filha é intérprete. Meu nome é Edicleia. Meu sinal é este. E esse é meu esposo. Oi, boa noite. Meu nome é Rodrigo. Meu sinal é esse. E essa é minha filha, Ana Gabriela. Eu tenho outra pergunta para vocês. Como que vocês começaram o namoro, a questão do filho, né? Pode contar um pouquinho da história de vocês? Então, antigamente nós nos encontramos pela primeira vez lá na igreja Canção Nova. Nós encontramos, batemos um papo, depois a gente se gostou, aí 5 anos de namorado, aí a gente se viu, aí a gente se gostou, aí depois a gente queria se casar. Aí depois eu engravidei, aí eu pensei, a minha mãe achava, que eu era surda, mas quando eu nasci, o médico deu pra minha mãe, ele falou que eu era ouvinte, e minha mãe ficou muito feliz. Aí ela pegou, sempre quando ela sinalizava comigo na cola, antes de engravidar, eu estava ensinando as músicas, Libras, lia livros, um monte de coisas, e eu sinalizava dentro da barriga, chutando, e a minha mãe também sentia muita emoção, e meu pai também dizia oi, tudo bem, minha filha, e também eu chutava, então era surdos, sinalizando, e também quando eu nasci,
eu já comecei a ficar falando em libras, fazendo expressão facial, os sinais crescendo. Aí quando eu fui crescendo mais ou menos com 1 ano, já comecei o sinal de comida. Com 1 ano, já o sinal, né? Cada sinal costumava falar água, alface, fruta, mostrava fazendo vários joguinhos. Aí, mas espera, tem alguma pessoa que fala libras na família? Não, só a minha cunhada. Mas eu sou a surda, foco na libras. Segundo no português que a minha família fala. Eu escolho falar em libras e eu acostumo. Às vezes eu não entendo muitas coisas, mas pela expressão facial ela consegue entender e saber como é diferente a língua português com a língua de português de sinal de libras. E aí esclarece tudo pra ela e ela já pensou, agora ela consegue interpretar. Mas quando ela era neném, quando eu dava ela pra minha avó, pra minha mãe, ela chorava, porque ela não era acostumada com a voz das pessoas, né? Porque minha voz, ela acostumava, quando eu dizia oi, tudo bem, ela conseguia acostumar com a minha voz. Então ela sabia que a voz era diferente. Então todo mundo queria, né, pegar ela um pouco, mas ela chorava. Só pra mim e pro meu marido, ela não chorava. E ela já sabe a voz, como eu venho andando, sabe? Ela já sabe quem é que tá vindo. Mas quando os 3 aninhos, ela foi sozinha, arrumando uma música, escutando, aprendendo sinais, fazendo sinais, uma flor, um beija-flor, e compensou tudo. Ela foi ensinando libras, aprendendo no YouTube, aí ela aprendeu depois, ela mostrou pra mim, aí eu falei, nossa, que estranho, eu nunca te ensinei libras, e ninguém te ensinou também. E aí ela fez sozinha isso, aprendendo sozinha, arrumando sinais, e eu fiquei tão emocionada, comecei a chorar e fiquei muito feliz. E ela me ajuda muito, quanto eu quanto meu marido. E a gente ama muito ela por causa da emoção. E aí quando na faculdade com a minha cunhada, a gente sempre levava pro teatro, ela cantava, para vários lugares ela gostava de cantar em libras. Uau! Vocês viram a história? E ela fazendo a tradução da voz dos próprios pais. Olha isso, a intimidade, olha que fofo, dá vontade de pegar ela. Ai meu Deus, quando eu casar eu quero muito ter uma filha também. Certo, pessoal? Gente, eu tenho mais uma pergunta pro seu pai agora, viu, Ana? Como que foi pra você a questão da dificuldade, ter esse amor, esse carinho pela Ana? Como que foi? Quando ela era pequena, dava carinho, não pode morder, não pode beliscar, tem que aprender, não pode subir em cima da mesa. Ela chorava. Mamãe, meu papai brigou. Aí minha mãe ia lá, falava com meu pai. Aí eu ia aprender, a primeira palavra dela foi água. Aí ela escutava que quem estava chegando era o papai do trabalho, que era a porta. Aí ela foi ensinando, aí foi aconselhando ela. E aí foi isso. Uau! Nossa, vocês 3 são uma família muito linda mesmo. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Libras Talk Show. Amo vocês, pessoal. Gente, muito obrigado. Lívia, se você ficasse rica, o que você faria com o dinheiro? Ajudaria as pessoas que precisam. Que mais? Dividiria entre os meus familiares. É muito dinheiro, que mais? Eu compraria uma casa pra mim, compraria minhas coisas, uma bebê reborn, eu compraria minhas roupas, brinquedo e tudo. Então tá bom, manda um beijo pra Ada. Lívia, se você ficasse rica, o que você faria?
Eu comprava as roupas novas, ajudaria os pobres e também... só isso. Oi, Maria, tudo bem? Deixa eu te perguntar. Se você ficasse rica e tivesse muito dinheiro, o que você faria? Eu ia comprar comidas para os meus filhos e para mim. Comidas? Você gosta muito de comidas? Um pouquinho de besteira. Que besteira? Aqueles docinhos. Docinhos? Quentes. Tá bom então, obrigada. Tchau. Tchau. Cauã, se você ficasse rico, o que você faria? Eu ia comprar um carro, uma Porsche, uma casa, uma piscina, uma comida, um lanche, uma roupa, entendeu? Oi, tudo bem? Meu nome é Luan Vinícius. Gostaria de ganhar muito dinheiro. Eu compro celular, computador e televisão, tá? Tchau, te amo, coraçãozinho. Valeu, pessoal, pela participação do nosso Libras Talk Show. O que foi? Espera um pouco. Não, espera um pouquinho, só um pouquinho. Isso. Não, espera. Primeiro deixa eu finalizar o programa. Espera. Então, muito obrigado pelo Libras Talk Show especial das crianças, de vocês terem participado desse programa. Espero que vocês tenham gostado. E agora vamos brincar? Aê!